Você já ouviu falar de um homem que orou e não choveu por 3 anos e meio? Um homem que desafiou 450 profetas de Baal, clamou ao Deus vivo e viu fogo descer do céu? Um profeta que não experimentou a morte, mas foi levado ao céu em um redemoinho? Essa é a impressionante história de Elias, o profeta do fogo. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Elias aparece de repente na história de Israel durante o reinado do rei Acabe, um dos piores reis do reino do norte. Acabe tinha se casado com Jezabel, uma princesa fenícia má, que estabeleceu oficialmente no reino a adoração a Baal e a Aserá, deuses pagãos. O povo de Israel estava completamente corrompido, dividido entre a adoração ao Senhor e a idolatria. Jezabel era tão perversa que mandou perseguir e matar os profetas de Deus. Foi nesse cenário sombrio que Deus levantou o profeta Elias, um homem ousado e cheio do Espírito Santo de Deus, para confrontar o rei e chamar Israel ao arrependimento. Elias anunciou a Acabe um grande julgamento de Deus sobre a terra. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e a chuva de novo. Isso era um golpe direto contra Baal, pois os cananeus acreditavam que ele era o Deus da chuva e da fertilidade. A seca mostraria que o Senhor era o verdadeiro Deus e não Baal. Deus então ordenou que Elias fugisse e se escondesse no ribeiro de Querite, um lugar isolado no deserto. Ali, ele foi sustentado de maneira sobrenatural. Todas as manhãs e todas as noites, corvos traziam pão e carne para alimentá-lo, e ele bebia água do ribeiro. Quando o ribeiro secou por causa da falta de água, Deus deu uma nova ordem a Elias. Deus enviou Elias para Serepta, uma cidade fora de Israel, no território da Fenícia, atual Líbano. Essa ordem era notável, porque Serepta ficava na terra de Jezabel, onde o culto a Baal era dominante. Chegando lá, Elias encontrou uma viúva muito pobre, que estava recolhendo lenha para preparar sua última refeição antes de morrer de fome junto com seu filho. Elias pediu algo para comer e beber, e quando a mulher explicou sua situação desesperadora, o profeta respondeu com fé: "Não se preocupe, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva." Ela fez exatamente como Elias ordenou, e um grande milagre aconteceu. Durante o período da seca, sua provisão nunca se esgotou. Depois de algum tempo, o filho da viúva ficou muito doente e morreu. A mulher ficou angustiada, pensando que a presença de Elias tinha trazido juízo sobre a sua casa. Elias pegou o menino, o levou para o andar de cima e clamou a Deus: "Ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo." E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Este foi um dos primeiros relatos de ressurreição na Bíblia. O milagre demonstrou que o Deus de Elias tinha poder sobre a vida e sobre a morte, algo que um falso deus Baal nunca poderia fazer. Após 3 anos e meio de seca, Deus ordenou que Elias voltasse para confrontar Acabe. Quando Acabe viu Elias, disse: "Então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel." Elias rebateu dizendo: "Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal." Elias pediu que Acabe ordenasse que todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal e da deusa Aserá se encontrassem com ele no Monte Carmelo. Lá, ele confrontou o povo de Israel, que estava indeciso entre seguir a Deus ou a Baal. Então, ele propôs um grande desafio para demonstrar quem era o Deus verdadeiro. "Agora tragam 2 touros, que o profeta de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí, os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é o Deus verdadeiro.
Os 450 profetas de Baal sacrificaram o touro e começaram a clamar pelo seu Deus. Eles gritaram, dançaram e se cortaram com facas para chamar a atenção de Baal, mas nada aconteceu. E Elias debochou deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então Elias foi preparar o sacrifício ao Senhor. Ele preparou o altar que estava em ruínas, arrumou a oferta e mandou encharcar com água 3 vezes. Depois orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. De repente, caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água. Tudo foi completamente queimado. E o povo se prostrou e reconheceu: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou que prendessem todos os profetas de Baal e os matou. Apesar da grande vitória no Monte Carmelo, Jezabel não se rendeu. Furiosa, enviou um mensageiro a Elias com uma ameaça mortal: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Tomado pelo medo e pelo esgotamento, Elias fugiu para o deserto e em profunda angústia clamou a Deus: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Exausto, ele adormeceu, mas um anjo do Senhor o acordou, trazendo pão e água, e disse: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Fortalecido, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, ou Monte Herebe em algumas traduções, também conhecido como o Monte de Deus. Lá, ele se escondeu novamente em uma caverna. Então o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, completamente desanimado, respondeu com um desabafo sincero, revelando sua frustração: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Elias se sentia sozinho, abandonado na missão. Ele estava cansado e com medo, acreditando que não havia mais esperança. Diante desse clamor, Deus instruiu Elias a sair da caverna e se colocar diante dele, porque o Senhor iria passar por ali. Primeiro, Elias presenciou um vento forte e destruidor que rasgava as montanhas e despedaçava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto que fez a terra tremer violentamente, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo feroz se aproximou, mas novamente Deus não estava no fogo. Então, após todos esses eventos poderosos e apavorantes, veio um sussurro suave, uma voz mansa e delicada que falou com ele. Esse momento foi crucial para Elias. Deus manifestou sua presença como um sussurro calmo e suave que o transformou completamente. Deus não apenas restaurou Elias emocionalmente, mas também lhe deu novas instruções. Ele deveria ungir Jeú como rei de Israel e Hazael como rei da Síria, e Eliseu como o seu sucessor. Certo dia, Acabe desejou ter a vinha que pertencia a um homem chamado Nabote, mas ele se recusou a vender, pois era a herança de seus pais. Frustrado, Acabe voltou para casa deprimido. Jezabel, perversa e manipuladora, assumiu o controle da situação e tramou a morte de Nabote de forma cruel. Por causa disso, Deus mandou que Elias profetizasse contra Acabe, dizendo: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. E quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Essas profecias se cumpriram anos depois.
O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim, e Deus iria levar ele de maneira sobrenatural. Seu discípulo, Eliseu, sabia disso e insistiu em acompanhá-lo até o último momento. Eles viajaram juntos até chegarem no Rio Jordão. Lá, Elias tirou sua capa, enrolou e bateu com ela na água, que se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Eliseu viu tudo o que tinha acontecido e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais Eliseu viu Elias. O manto de Elias caiu e Eliseu o pegou, assumindo a missão de seu mestre. Esse evento fez de Elias um dos poucos homens da Bíblia a não experimentar a morte física. Séculos depois, Elias reaparece com o seu corpo glorificado ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus, conforme descrito no Novo Testamento. Sua presença representa os profetas do Antigo Testamento, reforçando que Jesus é o cumprimento das Escrituras e das profecias messiânicas. A história de Elias é uma prova viva do poder absoluto de Deus, que se manifesta tanto em atos grandiosos quanto em sua voz suave e restauradora. Em meio a uma geração corrompida pela idolatria, Elias desafiou reis, enfrentou falsos deuses e testemunhou milagres extraordinários, sendo sustentado pelo próprio Senhor. Elias foi arrebatado, deixando um legado de fé, coragem e total dependência de Deus. Sua vida nos ensina que o Deus Todo-Poderoso sempre sustenta os que permanecem fiéis e que sua justiça nunca falha.